Boa tarde, mais um vídeo para o meu estágio formato em extensão pelo Ninter, né? Meu nome é Rossana Alves Jasluc do Rio Apa, o meu RU é 459166, eu sou acadêmica em licenciatura em História, é um seminário de mitologia grega, né? Este já é o vídeo 9 e o tema são lendas mitológicas. Os mitos nos ajudam a entender as relações humanas e guardam em si a chave para o entendimento do mundo e da nossa mente analítica. A mitologia grega, repleta de lendas históricas e contos sobre deuses, deusas, batalhas heróicas e jornadas no mundo subterrâneo, revela-nos a mente humana e suas complicações. Então, primeiro vou falar sobre Narciso. Diz o mito que Narciso é filho da ninfa Liríope e de Céfiso, deus dos lagos. Certa vez, quando Narciso ainda era uma criança, sua mãe procurou o adivinho Tiresias para saber se o filho teria uma vida longa. Porém, a resposta deixou a mãe de Narciso muito perturbada. Ele só viverá muito se não se conhecer. Narciso, desde muito pequeno, ele sempre chamou a atenção das outras pessoas pela sua beleza. E, de acordo com os anos que foram passando, não faltaram pretendentes para Narciso, tanto meninas quanto meninos, interessados pelo belo rapaz. Mas Narciso, ele não queria saber de ninguém e sempre desprezava a todos. Certo dia, enquanto Narciso caçava no bosque, ele foi surpreendido por Eco, que era uma ninfa condenada a repetir o final das frases que os outros falavam. Tal maldição havia sido imposta pela deusa Hera, porque a ninfa ficou tagarelando e com isso distraiu a Hera, enquanto Zeus, seu marido, se encontrava com suas amantes. Por isso Hera ficou muito irritada e lançou a tal maldição. Narciso e Eco se encontraram e tiveram um diálogo, e como se pode imaginar, não foi nada interessante. Eco só conseguia repetir as últimas palavras que Narciso dizia. Confuso e um tanto irritado, Narciso afastou Eco quando ela tentou abraçá-lo. Eco sentiu-se muito rejeitada e se isolou no meio do bosque e já não queria mais comer e nem beber. Tempos depois, ela morreu, mas sua voz permaneceu. Tá aí a origem do Eco. Após esse acontecimento com Eco, Narciso continuou desprezando todo mundo que tentasse conquistá-lo. Até que um dia, uma ninfa clamou aos deuses que Narciso fosse punido. E a punição veio pelas mãos de Nêmesis, a deusa da vingança. Narciso, andando pelo bosque, encontrou uma fonte de água cristalina. E ao beber a água, viu sua imagem refletida. E o deslumbramento foi tão grande que Narciso não conseguia parar de olhar para aquele misterioso rapaz. Estava, enfim, apaixonado, mas logo percebeu que o amor não era correspondido. E não podendo satisfazer a sua paixão, morreu de desgosto, ficando sem comer e sem beber, e profundamente deprimido, acabou definhando à beira da fonte de água. No lugar onde Narciso morreu, nasceu uma flor, amarela e branca, que hoje conhecemos pelo nome de Narciso. O mito nos ensina que o excesso de vaidade, o narcisismo, e a falta da empatia pelos outros podem ser prejudiciais. Então, Narciso se tornou símbolo do individualismo e do excesso de amor próprio.
A próxima lenda que eu vou falar é de Sísifo. Pode ver a ilustração, né? Sísifo foi o fundador e o primeiro rei de Éfira, depois chamada Corinto, onde governou por diversos anos. Ele casou-se com Mérope, filha de Atlas. Ele foi pai de Glauco e avô de Belorofonte. O mito de Sísifo fala sobre um personagem da mitologia grega considerado o mais inteligente e esperto dos mortais. Porque o Sísifo enganou a morte e enrolou os deuses mais de uma vez. Porém, ele foi pego e condenado, assim recebendo uma pena terrível que cumpre até hoje. O castigo dele foi de carregar com as mãos uma rocha pesada até o cume da montanha. Um dia, Sísifo viu a bela Egina ser sequestrada por uma águia a mando de Zeus. Egina era filha de Ásopo, deus dos rios, que estava muito abalado com o sumiço da filha. Vendo o desespero de Ásopo, Sísifo pensou que poderia tirar vantagem da informação que tinha e contou-lhe que Zeus havia sequestrado a moça. Mas em troca, pediu que Ásopo criasse uma nascente em seu reino, pedido que foi prontamente atendido. Zeus, ao saber que Sísifo havia lhe denunciado, ficou muito furioso e bravo, e enviou o deus Tânatos, o deus da morte, para levá-lo para o mundo subterrâneo. Mas Sísifo era muito esperto e conseguiu enganar o deus Tânatos, ao dizer que gostaria de presenteá-lo com um colar. Na verdade, esse colar era uma corrente que o manteve preso e permitiu que Sísifo escapasse. Com o deus da morte aprisionado, houve um tempo em que nenhum mortal mais morria. Assim, Ares, o deus da guerra, também se enfureceu, pois a guerra necessitava de mortos. Ele então vai até Corinto e liberta Tânatos para que conclua sua missão e leve Sísifo para o submundo. Sísifo, desconfiado que isso pudesse ocorrer, instrui sua esposa Mérope a não lhe prestar homenagens fúnebres, caso ele morra. E assim é feito. Ao chegar ao mundo subterrâneo, Sísifo se depara com Hades, o deus dos mortos. Ele conta que sua esposa não havia lhe enterrado da maneira adequada. Então, Sísifo pede a Hades que volte ao mundo dos vivos apenas para repreender a sua esposa. Depois de muito insistir, Hades permite essa visita rápida. Entretanto, ao chegar ao mundo dos vivos, Sísifo não retorna e mais uma vez enganou os deuses. Sísifo fugiu com sua esposa e teve uma vida longa, chegando à velhice. Mas como era mortal, um dia foi preciso retornar ao mundo dos mortos. Lá chegando, se deparou com os deuses que havia ludibriado e então recebeu uma punição pior do que a própria morte. Pelos deuses, ele foi condenado a transportar uma pedra às costas para cima de um monte. Quando chegava lá, acima, a pedra escorregava-lhe dos ombros e rolava até o sopé do monte. Sísifo tinha de ir buscar outra vez. Então ele estava condenado a fazer isso eternamente. Eu vou fazer em vários vídeos também esse lendas mitológicas, né? Acredito que seja o último vídeo, né? O último tema, lendas mitológicas, para finalizar o meu estágio em formato extensão pelo Ninter, né? Então, eu vou encerrando aqui esse vídeo, né? Essa é a primeira parte, né, do vídeo de lendas mitológicas, né? Espero que gostem, né? Curtam, assistam,
Façam comentários, que tudo isso agrega no meu estágio. Muito obrigada.